Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Renato Gaúcho, o novo técnico do Fluminense, né? É a sexta, não é piada que eu tô falando, é a sexta vez que ele vai treinar o tricolor carioca, né? Ele que teve os dois primeiros trabalhos dele no Fluminense. Eu até tentei ali analisar um dos dados, parece que ele foi demitido no primeiro trabalho e voltou 2 meses depois para ser demitido um pouco depois, né? Tipo, um negócio que só o Brasil é capaz de produzir. E assim, no Fluminense ele chegou a ter alguns trabalhos bons, outros trabalhos em que ele foi demitido em menos de 2 meses, né? Chegou a 2 finais continentais, né? Ele foi finalista da Libertadores, aquela histórica campanha onde ele perde para a LDU, né? E assim, ele que basicamente tinha cantado vitória, porque no jogo de ida o Fluminense tinha ganhado, com 2 gols de vantagem, só que a LDU devolveu, né, o placar, e aí nos pênaltis o time equatoriano acabou sendo campeão. E a mesma LDU venceria o Fluminense na Sul-Americana por um placar bem mais vergonhoso, e se não me engano o Renato Gaúcho também era o técnico nessa ocasião, né, posso estar enganado. Mas fato é que assim, o Fluminense, ele traz o Renato Gaúcho no momento que eles demitem o Mano Menezes, e eles tomaram um timing para demitir o técnico, né? Que é assim, é um pouco engraçado, né? Todo mundo já sabia que o Mano Menezes não iria longe. Ele é um técnico que atualmente, pro período de 2025, tem muitas limitações. Então, era meio que óbvio que cedo ou tarde isso ia acontecer. Não aconteceu na temporada passada, quando o Fluminense quase caiu. Eles preferiram manter o Mano Menezes. E aí o que eles fizeram? Mantiveram o cara em todo o período de estadual, que não foi nada positivo. E aí chega o quê? Primeira rodada do Brasileirão, perde pro Fortaleza e aí sim demite. Demorou tudo isso? Sabe por que é um problema demitir tão tarde? Porque você meio que limita suas opções quando você demite no início da competição, entende? Você afasta possíveis candidatos que gostariam de tempo para trabalhar. O Fluminense não pode recorrer a um técnico estrangeiro, porque assim, você já coloca ele no meio do caos e muita gente não quer isso, né? E o Fluminense toma essa decisão, né, de demitir o Mano, tem opções aqui no mercado brasileiro, e o Renato Gaúcho acaba sendo escolhido porque, assim, o Tite não deve vir, né? Não acho que o Tite vai escolher um trabalho como esse no momento, né? E sobra o Renato, a maior parte da velharia que a gente tem aqui, que tá tapando buraco no campeonato em alguns momentos, né? Entre os brasileiros sobrou o Renato. É o que dá para falar. Tinha o Dorival também, né? Mas o Dorival vai trabalhar agora? Não se sabe. O Dorival vai querer o Fluminense também? Também não se sabe. Então, sobra o Renato Gaúcho, que é um cara que assim, tem uma personalidade única, isso dá para falar bastante sobre ele. É um cara que assim, tem a arrogância dele, que muita gente pode ver como um charme e muita gente pode ver como um problema. Isso vai de cada um, é bem subjetivo, né? Eu não consigo chegar à conclusão se é apenas charme ou se é apenas babaquice mesmo, né? Porque em certos momentos quando ele consegue as vitórias, vira uma espécie de charme da personalidade, né? Mas quando ele perde, só vira babaquice. Então, e ele não é um cara consistente, né? Tipo, já teve trabalhos bem-sucedidos no Grêmio, chegou a ter momentos maravilhosos, ganhando a Copa do Brasil, ganhando a Libertadores, né? As próprias campanhas grandes com o Fluminense nos campeonatos continentais também foram, obviamente, muito boas para afagar essa arrogância que ele tem, mas nos momentos ruins isso acaba jogando contra o cara, né? Ainda mais, por exemplo, tomar um 5-0 do Flamengo na semifinal da Libertadores, essa última campanha de Brasileirão tenebrosa que o Grêmio fez, isso não ajuda a personalidade dele, né? Porque você aumenta a cobrança quando você tem esse tipo de comportamento, né? E para mim, assim, o Renato Gaúcho é um técnico que hoje ele é bem limitado, né? Porque ele prosperou muito, principalmente naquele trabalho no Grêmio, numa época que o nível tático do futebol brasileiro estava no fundo do poço. E ele conseguiu ficar um pouquinho mais na borda desse poço, só que a questão hoje o nível subiu, né? Hoje a gente tem nomes ali, como é o caso do Vojvoda, a gente já teve o Jorge Jesus aqui, que fez aquele trabalho maravilhoso, cada vez mais técnicos estrangeiros, cada vez mais ideias diferentes dentro do futebol brasileiro, e com isso a gente vê os técnicos brasileiros sofrendo mais. E não é um movimento que parece ter volta, né? É meio complicado acreditar que os times brasileiros vão simplesmente desistir dos técnicos estrangeiros, ainda mais quando a gente olha o retrospecto recente de que os últimos 3 campeonatos brasileiros foram conquistados por técnicos estrangeiros. A última Libertadores também é de um técnico estrangeiro. Então, obviamente, você olha para o atual padrão, os estrangeiros começam a ganhar muito mais moral. Mas fato é que o Fluminense não teve nem a opção de ir atrás de um estrangeiro, porque acabou tomando a decisão de demitir o Mano Menezes no meio da confusão. E aí sobra para o Renato, vamos ver o que ele faz.
mas taticamente para mim, o Renato é um cara que assim provou nesse último trabalho do Grêmio, assim, se não tiver a ajuda do elenco, ele não vai ser aquele ponto que faz a diferença, o ponto de desequilíbrio, porque o vice-campeonato do Grêmio recentemente no Brasileirão, que muita gente pode usar para defender o Renato, para mim ele é comparável a essa campanha ruim que o Grêmio fez na temporada passada, porque Luis Soares sem Luis Soares, porque o Luis Soares fez uma temporada mágica, ele mudou o nível do ataque do Grêmio e a gente vê isso até pelos números. Defensivamente, aquele Grêmio vice-campeão brasileiro, né? E olha, foi uma campanha nem de 70 pontos, né? Porque foi um campeonato brasileiro de nível baixo, assim, para a pontuação do campeão. Você pode dizer que foi muito equilibrado, mas a questão é, o Grêmio sofreu mais de 50 gols, né? Você não consegue ser campeão sofrendo tantos gols assim. E aí na temporada seguinte a defesa continuou ruim, o sistema já era ruim, continuou ruim, e a gente teve um ataque pior porque não tinha jogador para substituir a altura do Luis Soares. Assim, é quase impossível você contratar, jogar assim, dentro da possibilidade do mercado brasileiro, contratar alguém para substituir o Luis Soares. Ele vai agora para o Fluminense, que tem um elenco envelhecido, que está longe aí de jogar o seu melhor futebol. Então, é um trabalho complicado que ele tem. Vamos ver o que ele consegue fazer, o sexto trabalho dele, e obviamente há muita pressão. Para mim, o objetivo principal do Fluminense é ficar na primeira divisão. Quem sabe aí, acho que está jogando a Sul-Americana, né? Posso estar enganado, mas jogar na Sul-Americana, fazer uma boa campanha por lá, e é isso, tentar se salvar na temporada, porque o time, para mim, não cria expectativas de lutar por títulos do jeito que o elenco está atualmente. Acho que o declínio físico atingiu muitas das principais peças que foram capitais para o time ser campeão da Libertadores, e eu acho assim que o Fluminense, né, ele é um time que assim já teve uma campanha ruim na temporada passada, né, e ele mostra assim que se não tiver um técnico fazendo muita diferença, é um time vulnerável para até equipes assim que você teoricamente consideraria jogos de 3 pontos. Então, a ver o que vai acontecer, a ver o que o Renato vai ser capaz de mudar na realidade desse clube. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.